É inegável que temos testemunhado um crescimento exponencial da devoção a São Miguel Arcanjo, especialmente no Brasil. Os adeptos à secular prática devocional, idealizada por São Francisco de Assis e intitulada Quaresma de São Miguel, têm chegado ao número dos milhões. São corações sedentos que, nesses tempos tão difíceis, têm buscado encontrar no mundo sobrenatural respostas para os seus dilemas mais profundos. No entanto, poucos ainda conhecem as profundezas dessa magnífica devoção. Quem afinal é São Miguel? Como sua presença se manifestou ao longo da história da humanidade e de que modo continua a se manifestar em nossos dias? O que explica o crescente fervor popular em torno dessa devoção nos últimos anos? Por que tornou-se tão urgente e necessário recorrer ao seu auxílio nestes tempos? Atento a tais questionamentos, o Instituto Hesed produziu uma série de 3 episódios em que você compreenderá em que realmente consiste a devoção a São Miguel e como essa devoção pode sim mudar o curso da sua vida. Nesse primeiro capítulo, iremos te introduzir no mundo sobrenatural dos anjos, trazendo à tona a essência do glorioso arcanjo Miguel. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série São Miguel, Socorro em Tempos de Angústia. Ao longo da história, muitas foram as batalhas travadas, mas existe algo em comum em todas elas. Vence aquele que sabe exatamente o que e como combater. Há um verdadeiro combate acontecendo, numa intensidade nunca antes vista. E o alvo desse combate é você. Nunca, como antes em toda a história, foi tão urgente e necessário suplicarmos a intervenção dos santos anjos. Estamos vivendo não só alguns problemas, como sempre houve na história, mas que estamos vivendo tempos diferentes, tempos mais fortes, podemos dizer, em que o combate não é apenas um combate político, não é apenas uma questão de lutas econômicas entre países e questões mais materiais. No fundo, é um combate espiritual. Existe algo que é inegável diante de toda essa realidade. Uma força maligna paira sobre nós. Ela cresce a cada dia. Pode ser sentida mais intensamente a cada instante. No Novo Testamento, o Senhor está nos libertando de inimigos, e de inimigos muito precisos, com batalhas muito específicas. E que estamos numa situação, podemos dizer, dramática, né? Lá em Portugal, atualmente, em cada 4 matrimônios, 3 terminam em divórcio. Em Lisboa, por exemplo, na capital, já só 4% dos católicos batizados frequentam a missa ao domingo. Nos Estados Unidos já começaram surgindo clubes satânicos em escolas. Estamos chegando ao impensável. Quanto mais nós vemos o impacto dessas forças do mal, tanto mais precisamos entender a importância e a necessidade de nos unirmos ao mundo sobrenatural. Não sejamos vítimas de tantas façanhas, dessa ilusão perene, dessa manipulação das forças malignas que atuam neste mundo. A divina providência colocou ao nosso lado um amigo, um irmão, um consolador. Mas quem são os anjos? Os santos anjos são puras criaturas. Muitas pessoas confundem, mas os anjos são somente criaturas. E a Igreja sempre defendeu a existência dos anjos. Basta a gente ver que, claro, já desde o Antigo Testamento, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, a Bíblia inteira fala da existência dos anjos. Uma das muitas passagens que falam dos anjos é a carta aos Hebreus.
Essa carta mostra como os anjos são inferiores a Jesus Cristo. Jesus não é criatura. Jesus é o próprio Deus feito carne. E todos os anjos devem adorar Jesus Cristo, Deus feito carne. A própria encarnação do Verbo foi anunciada pelo arcanjo São Gabriel. A gente vê a presença dos anjos na vida dos personagens bíblicos. São Gregório, inclusive, esse grande papa e doutor da igreja, vai explicar. Anjos é um nome que nós usamos relacionado à sua missão, porque a palavra anjo significa mensageiro. Eles são enviados para nos ajudar. É uma missão que Deus dá a cada um deles. Porém, a essência deles é ser espiritual. Como diz a palavra de Deus, não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus para nós que devemos herdar a salvação. Isso é maravilhoso. Saber que Deus escolheu criaturas grandiosas e pediu que elas se abaixassem, se inclinassem para nos ajudar no nosso caminho de salvação. Crer nos anjos é crer numa verdade da fé que não pode ser mudada, e a existência dos anjos é firmemente acreditada pelos cristãos de todos os tempos. Podemos dizer que o homem alcança 4 frutos primordiais através do seu anjo da guarda. O primeiro fruto é fazer a alma prosseguir para obter a graça que necessita. O segundo fruto é desviar-nos para não cairmos em pecado. O terceiro fruto é o de levantar-nos após a queda. E o quarto fruto é dificultar a ação do inimigo toda vez que este pratica suas investidas maléficas contra o homem. Isto é, uma graça especial de proteção. O homem, perante o mundo espiritual, é indefeso. Dificilmente por nós mesmos somos capazes de reconhecer as astúcias do inimigo. Afinal, ele, por natureza, é mais inteligente que o ser humano. Ele consegue colocar armadilhas que nós, em um primeiro momento, somos incapazes de reconhecer. E quando reconhecemos, é somente pelas consequências dolorosas que as nossas escolhas erradas trouxeram consigo. Há uns 15 anos atrás, eu terminei a faculdade, eu sou do Rio Grande do Norte, e fui fazer pós-graduação em São Paulo. A minha pós-graduação era numa faculdade que ficava numa avenida bem perigosa de São Paulo. Durante o dia era bem movimentada, mas à noite era uma avenida muito deserta, a Avenida Santo Amaro. E chegando lá, a forma que eu tinha para me locomover era de ônibus. Só que nesse tempo, fazia uns 5 meses que eu estava lá, nesse dia, eu lembro que passou um ônibus, todo mundo subiu e eu me vi sozinha na parada de ônibus. Então, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, já percebi aquele medo, né, aquele perigo iminente e aquele pavor tomar conta de mim. E aí, para completar, quando eu olhei para trás, eu vi 2 rapazes se aproximando. Então, naquele momento, eu já comecei a pedir a presença do meu Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E nesse momento, no desespero, vinha um ônibus, eu dei com a mão, pedi parada, mas esse ônibus não ia para nenhuma avenida que eu conhecia. Eu conhecia muito pouco, na verdade, fazia pouco tempo que eu estava lá. E aí eu acabei não subindo nesse ônibus. E quando o ônibus saiu, assim que o ônibus saiu, um desses rapazes já passou a mão no meu pescoço, me arrastou para a parada da ponta, que era um daqueles corredores de ônibus, e começou a me ameaçar muito. E aí, nesse momento, apareceu uma senhorinha, e quando eles viram a senhora, eles bateram em retirada. Eu comecei a chorar copiosamente, e chorei muito, e aquela senhora me abraçou, disse: minha filha, você estava sendo assaltada. E aí, depois eu fiquei me perguntando, porque assim, o mais natural é que aquela senhora tão inofensiva
tivesse sido também refém daqueles rapazes, né? Mas não foi o que aconteceu. Eles foram embora, ela me acolheu, me acalmou, e aí eu falei, e agora eu não vou ter como voltar para casa, porque eles me levaram tudo. E ela disse, não se preocupe, eu vou pagar a passagem para você voltar para sua casa. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu vi a face do meu anjo da guarda. Aquela senhorinha, ela tinha a face do meu anjo da guarda. Vivemos um tempo em que os perigos que nós enfrentamos nos ultrapassam. Nos sentimos ameaçados por todos os lados. Há perigos que ameaçam as famílias, a educação dos filhos, os relacionamentos, perigos que ameaçam a igreja, a salvação das nossas almas. Perigos que ameaçam o curso da humanidade. E tudo isso acontece por uma razão. Quanto mais nós nos esquecemos do auxílio dos santos anjos, da vida sobrenatural, tanto mais as nossas vidas se tornam um campo aberto para a ação do inimigo de Deus. O livro de Daniel, falando desses tempos da angústia, diz que São Miguel, surgirá Miguel, que defenderá o povo santo de Deus. E quem é São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo foi esse que, quando os anjos todos passaram pela grande prova, quando Deus disse que eles deveriam servir aos seres humanos, deveriam adorar a um Deus feito um de nós, na pessoa de Jesus Cristo, quando Deus revelou o seu plano de salvação, os anjos ficaram confusos. Deus quer que nos abaixemos, Deus quer que nos humilhemos, mas São Miguel Arcanjo, ardente de amor, sabia que servir a Deus é o caminho perfeito do amor. E por isso, São Miguel Arcanjo, o nome dele é o brado que ele deu no céu, é o brado que ele deu na prova dos anjos. Quando Lúcifer começou a conquistar, a tentar arrastar os anjos para a rebeldia contra Deus, São Miguel usou um único argumento, com muita simplicidade e humildade. Ele bradou, meus irmãos, quem é igual a Deus? Quem somos nós, humildes criaturas, para querermos questionar o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso? Quem é igual a Deus para querer desafiar o Criador? E no seu argumento simples e humilde, desfez o argumento tão sofisticado de Lúcifer, com tanta inteligência usada para o mal. Tantos argumentos para usar a sua rebeldia. E assim, Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos para a perdição. Porém, o humilde São Miguel arrastou 2/3 para a salvação. E esses 2/3 dos anjos entraram na glória de Deus, contemplaram a Deus face a face, porque antes dessa prova, os anjos ainda não tinham experimentado a plenitude da glória de Deus. Somente depois da prova, que liderados por São Miguel, se decidiram para sempre por Deus. E por isso, Deus recompensou São Miguel, colocando-o à frente de toda a milícia celeste. Em toda essa obra de salvação, quem Deus quis que estivesse à frente de toda essa batalha foi o glorioso arcanjo São Miguel. Tu és a arma fortíssima de nosso socorro e uma muralha contra nossos inimigos visíveis e invisíveis. Por ti, os reis católicos alcançam os troféus de suas vitórias. Por ti, os capitães dos exércitos do povo cristão vencem, ignominiosamente desfazem as hostes dos infiéis. Por ti, toda luz da graça, profecia, sabedoria, proteção e virtude se dá a nós. Quem como Deus? Quem como Deus diante de tantos problemas? Quem como Deus diante das ameaças que pairam sobre a igreja? Quem como Deus diante da enfermidade? Quem como Deus diante dos nossos impossíveis? É possível que o céu toque a terra de maneira concreta?
como um anjo, sendo um ser puramente espiritual, pode manifestar-se de forma visível e sensível aos nossos olhos. Em alguns lugares, por um desígnio misterioso da providência divina, essa união entre o céu e a terra torna-se uma realidade palpável. No próximo episódio, convidamos você a embarcar em uma aventura extraordinária, conhecendo santuários erigidos em honra a São Miguel Arcanjo, que são manifestações sensíveis de uma realidade espiritual. Acompanhe o segundo episódio da série São Miguel, um socorro em tempos de angústia no nosso canal.